companhia. Queridos ouvintes, muito bom dia. Preparemos então os nossos corações para participarmos na Santa Missa que transmitimos com a ajuda dos nossos voluntários do Estúdio Móvel de Lamego, para quem vamos passar a emissão. Olá, muito bom dia, Judite. Muito bom dia. Muito bom dia. Os voluntários do Estúdio Móvel de Lamego saúdam todos os ouvintes da Rádio Maria. Vamos transmitir a Eucaristia da Capela de Nossa Senhora da Piedade, da localidade de Valclaro, Penajóia, em Lamego, pertencente à Diocese de Lamego, e vai ser presidida pelo Sr. Padre Fernando Mendes. Preparemos o nosso coração para este momento de oração. Já se ouvem nossos passos a chegar, já se ouvem nossas vozes de alegria, neste dia que é uma bênção para a Igreja reunida. Jesus Cristo nos congrega e faz irmãos, como são belos os pés que anunciam a paz, e as mãos que repartem o pão. Na refeição do Cordeiro, da palavra, vinho e pão, somos o povo de Deus em comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, nos reuniu como tristes. Caríssimos cristãos, caríssimos ouvintes da Rádio Maria, que nos escutais tão distante deste lugar, aqui junto ao Rio Douro, numa época em que neste lugar já começam as vindimas, este trabalho também árduo e duro da recolha do fruto da terra. Estamos aqui para celebrar precisamente a Eucaristia que parte do vinho, que parte do pão, para ser partido e para ser em comunhão vivido. Então vamos viver esta Eucaristia, rezando naturalmente por todos aqueles que se encontram doentes, que nos ouvem e que por isso mesmo não podem deslocar-se para a celebração da Eucaristia, mas também por cada um de nós, para que saibamos acolher a palavra de Deus, que hoje nos convida a vivermos a humildade, a capacidade de escutarmos, de ouvirmos a voz de Deus no interior do nosso coração e de dar uma resposta humilde à sua missão. Peçamos então perdão ao Senhor das vezes em que o orgulho falou mais alto que a humildade. Senhor, que sendo rico vos fizestes pobre para nos enriquecerdes com a vossa pobreza, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que sendo de condição divina, descestes à nossa condição de homens frágeis para nos elevar à glória divina, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, manso e humilde de coração, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, vencedor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais pecado
Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Sirá. Filho, em todas as tuas obras procede com humildade e serás mais estimado do que o homem generoso. Quanto mais importante fores, mais deves humilhar-te e encontrarás graça diante do Senhor. Porque é grande o poder do Senhor e os humildes cantam a sua glória. A desgraça do soberbo não tem cura, porque a árvore da maldade criou nele raízes. O coração do sábio compreende as máximas do sábio, e o ouvido atento alegra-se com a sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. Os justos alegram-se na presença de Deus, exaltam e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é o Senhor, exaltai na sua esperança. Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. Pai dos órfãos e defendei das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. Derramastes, ó Deus, uma chuva de bênçãos, restaurastes a vossa herança enfraquecida. A vossa graça estabeleceu-se numa terra que a vossa bondade, ó Deus, prepara ao oprimido. Na vossa bondade, Senhor, preparastes uma casa para o pobre. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade sensível
como os israelitas no Monte Sinai. O fogo ardente, a nuvem escura, as trevas densas ou a tempestade, o som da trombeta e aquela voz tão retumbante, que os ouvintes suplicaram que não lhes falasse mais. Vós aproximaste-vos do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, de muitos milhares de anjos em reunião festiva, de uma assembleia de primogênitos inscritos no céu, de Deus, juiz do universo, dos espíritos dos justos que atingiram a perfeição e de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tomai o meu jugo sobre vós, diz o Senhor, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou, a um sábado, em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos o observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. Então, aquele que vos convidou a ambos terá que te dizer: dá o lugar a este, e ficarás depois envergonhado se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E quando vier aquele que te convidou, dirá: amigo, sobe mais para cima. Ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus disse ainda a quem o tinha convidado: quando ofereces um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos. Não seja que eles, por sua vez, te convidem e assim ficarás restituído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz por eles não terem com que te retribuir. Ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Senhor Jesus, na semana passada, convidava-nos a entrarmos pela porta estreita. A entrarmos na casa pela porta estreita e agora é-nos recebida e servida a refeição. Fomos convidados para este banquete que o Evangelho hoje nos fala. E um banquete em que o Senhor Jesus nos convida a assumi-lo e a vivê-lo numa atitude de humildade. Podemos ter duas opções. Ao sentarmos logo nos primeiros
lugares, da mesa do banquete. Às vezes acontece isso, não é? Quando é os casamentos que não estão lugares marcados, ou festas, não é? As pessoas parece que escolhem o melhor lugar, não é? Para estar mais próximos, digamos assim, muitas vezes, da comida. Ou podemos então ficar ali e escolhermos um lugar mais discreto, ou pedir, ou deixar que alguém nos sente no lugar que a nós está destinado ou está colocado. O facto é que este texto vem-nos refletir e vem enquadrar-nos bem no contexto em que nós estamos a viver. No mundo de hoje, os homens e as mulheres pautam-se muito pelo orgulho. O que importa é eu. Eu é que sei, eu é que faço, eu é que sou mais importante, os outros não sabem. Às vezes até, inclusive, utilizamos o orgulho para enganarmos os outros e tentar ultrapassar os outros, não é? Porque julgamos que somos mais espertos do que os outros, e a humildade parece que está cada vez mais ofuscada, escondida das nossas atitudes, das nossas vidas. O orgulho é o contrário do amor de Deus. O orgulho é um obstáculo grande e muito evidente ao grande amor que Deus tem por nós. Há uma novela muito antiga, de um livro, um escritor britânico, Jane, um escritor, aliás, Jane, que escreve um livro que se chama Preconceito e Orgulho, ou Orgulho e Preconceito, e que fala precisamente desta atitude de duas realidades. Por um lado, o orgulho de que aquela pessoa é rica, que tem importância, e por outro lado, o preconceito em relação a essas pessoas que são ricas ou que são importantes. E às vezes nas nossas vidas isto acontece e é muito evidente, não é? Somos orgulhosos, mas também por vezes podemos ser preconceituosos, não é? Aquela é assim, aquela veste daquela forma, aquela reage deste modo, aquele anda desta forma, ou tem relações desta forma, e às vezes nós criamos e pomos as pessoas de lado, porque só criamos preconceito, ou somos orgulhosos, e portanto também a colocamos de lado, porque o nosso orgulho não nos permite descer ao nível dela. E às vezes nas relações humanas isto acontece, até nas nossas relações familiares. Quantas vezes as nossas chatices e as nossas desavenças com os nossos pais, com os nossos irmãos, às vezes com a esposa, inclusive com o marido, não são pautadas por isto, por um certo orgulho, porque queremos, julgamos que nós é que temos razão. Então o Senhor hoje pede-nos precisamente isto. Olha, quando fores convidado para um banquete, não tomes o primeiro lugar. Não, deixa que os outros te digam qual é o teu lugar. Isto é, ao fim e ao cabo, o Senhor Jesus está-nos a dizer para nós aceitarmos e percebermos o que é que Ele quer de nós. O que é que Ele realmente quer de nós? O que é que Ele nos pede na nossa missão? E é fazê-lo com humildade. E a humildade não é eu baixar-me aos pés dos outros. Isto não é humildade. Não é? Nem é, digamos, ao fim e ao cabo, exigir que seja outro a comandar a minha vida. Isto também não é humildade. A humildade é eu saber qual é o meu lugar. E nesse lugar provocar felicidade e fazer com que o outro seja feliz. E essa que é a verdadeira humildade. Eu perceber qual é o meu lugar. O meu lugar é este. Se o meu lugar for como Presidente da Câmara e souber exercê-lo bem, será aí. Se for como professor, será aí. Se for como padre, será aí. Se for como mãe, será aí. Portanto, eu tentar descobrir e perceber onde está o meu lugar. Onde é o meu lugar. E exercê-lo com humildade. Isto é, exercê-lo com eficácia, com amor, com dedicação, com entrega. Naquilo que são também as minhas limitações, naturalmente, e que são as minhas qualidades. Porque, ao fim e ao cabo, Deus dá-nos os dons, não é? Nós temos é que saber depois descobrir quais são esses dons e colocá-los ao serviço dos outros. Colocá-los. E a humildade passa por aqui. Mas também Jesus nos chama a atenção para aquele que convida, porque às vezes podemos convidar o outro por interesse, não é? E reparar que estamos a viver daqui a dias as eleições autárquicas e muitas vezes nós percebemos isto, não é? Que eu faço-te esse favor porque sei que tu vais-me fazer um favor. E que ele convidou porque sabe que o outro lhe vai pagar um favor. Evidentemente que costuma dizer o povo que não há almoços grátis, não é? Não há almoços grátis quando se faz um favor.
tem que se retribuir de alguma forma, não é? Quando nós vamos ao hospital e o médico nos atende de uma forma carinhosa, nós sentimos que devemos levar um mimosinho, não é? Aqui na nossa terra, às vezes, as cerejas e as uvas. E portanto, mas isso não é no sentido de queremos estar a pagar aquela realidade. Não, reconhecemos que aquela pessoa foi simpática connosco e queremos dar-lhe um miminho. Mas às vezes não acontece isto. Às vezes é mesmo por interesse. É por interesse. E como é que nós também fazemos as coisas? Buscamos o interesse, estamos à procura do interesse. Eu convido aquela pessoa, estou com aquela pessoa porque me dá interesse, não é? Porque vou tirar partido dela. Ou porque quero também aprender com ela. Ou porque quero aprender com ela. Aliás, o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, em 2023, dizia precisamente isso. Ninguém dá nada a ninguém. Não é? Tudo se paga neste mundo. E é verdade. Só uma coisa não se paga: o amor de Jesus. O amor de Deus é algo que é gratuito. E, portanto, se nós o temos, se nós recebemos esse amor de Deus, façamos também alguma coisa gratuitamente pelos outros. Não é? Estas duas senhoras que vieram hoje transmitir esta celebração eucarística pela Rádio Maria, dizia logo no início, o grupo de voluntários, não é? De Lamego. Isto é o grupo de pessoas que vêm de uma forma gratuita transmitir, montar toda esta panóplia de instrumentos para poder ser transmitida ao Eucaristia. E o voluntário, e a humildade, e o serviço aos outros, por amor, passa por isto, fazermos as coisas não por interesse, mas o interesse maior é o amor a Deus, o amor ao outro, fazer com que o outro seja mais feliz por aqueles gestos tão simples e tão humildes que eu concretizei ou realizei. Vamos pedir isto a Deus, que Ele nos ajude a viver esta humildade profunda com Deus e com os outros. Professemos a nossa fé. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e por nossa salvação. Desceu dos céus, governou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde sentado à direita do Pai. Louvado, virem-se glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, professa-se o batismo para a remissão dos pecados, e esperando que o resto da ressurreição dos mortos e o pecado vir. Amém. Ao Senhor nosso Deus, juiz do universo, confiamos as nossas preces por intermédio do seu Filho Jesus, mediador da nova aliança, dizendo: ouvi-nos, Senhor. ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja, para que dê testemunho de uma entrega generosa e humilde no serviço aos últimos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que no mundo têm o poder de governar e decidir, para que se revelem como homens humildes e generosos no seu serviço ao bem comum, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da violência e da guerra, para que sejam socorridas com prontidão e eficácia, contando com a nossa generosidade e a gratuidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os que servem a nossa comunidade paroquial, nos diversos serviços e mistérios, para que o façam sempre com humildade e espírito de gratuidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós aqui presentes, para que façamos da celebração da Eucaristia experiência de gratuidade que nos move no serviço humilde e generoso aos outros, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Porque derramais, ó Deus, uma chuva de bênçãos
Por vossa bondade, escutai as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tentai comigo, povos da terra, anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Tentai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Povos da terra, louvai ao Senhor. Anjos e santos, cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu ao Senhor de tuas mãos esse sacrifício para o honra e glória do seu nome, para nós, Pai e toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Com o seu nascimento, ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E, na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, céus e terra cantam seu louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, céus e terra cantam seu louvor. Céus e terra cantam seu louvor. Bendito aquele que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, céus e terra cantam seu louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, céus e terra cantam seu louvor. Céus e terra cantam seu louvor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para nos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de Nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna. A Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias. Que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós teu reino e poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais
felizes convidados para o banquete do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digna de crer em minha palavra, mas na palavra de Deus. E, queridos ouvintes, neste momento rezamos juntos a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e a minha alma suspira por vós, mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vindo ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente, não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos dos séculos. Amém. Alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, pedia que esta comunidade que estivesse atento aos avisos, mais para este povo aqui. Então, na segunda-feira teremos Eucaristia em Molães, às 6 horas da tarde, portanto, na próxima segunda-feira. Também na terça-feira em São Gião, às 6 horas da tarde, por Irmandade da Senhora da Encarnação, e depois às 6h30, Santíssimo Salvador, também em sufrágio dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Salvador. Aqui em Valclaro, na quarta-feira, às 8h30, e na sexta-feira teremos a devoção da primeira sexta-feira, em Molães, com a adoração às 5 horas da tarde, e depois a Eucaristia às 5h30. Sábado teremos um batismo,
da Maria Francisca Almeida, às 11 horas na paróquia, na igreja paroquial. E depois, no sábado, a Eucaristia Vespertina será em São Gião às 6 da tarde. Domingo, Santíssimo Salvador, 9 horas, 10 horas em Valclar e 11 horas em Belenenses. Também fará uma reunião na sexta-feira para a preparação do batismo às 6 horas da tarde e a adega Almaçolheira pede para que todos aqueles que estão interessados em colocar as uvas na própria adega que devem reunir-se com eles no próximo dia 7 de setembro às 10h30 na adega para tratar de assuntos relativos à Vindima de 2025. Então, caros cristãos, caros rádio-ouvintes da Rádio Maria, que tenhais um bom domingo, sobretudo vivido neste espírito muito forte de humildade, de amor a Deus. Quando amamos a Deus profundamente, as nossas atitudes também são de humildade, não são pautadas pelo orgulho, nem pelo preconceito, nem pelo interesse. São pautadas por este amor gratuito que Deus nos dá e nós sentimos depois essa necessidade de manifestar também aos outros. Vós que estáis longe da Rádio Maria, olha, quando quiseres, visitai-nos. Valclaro é um lugar da paróquia de Penajóia, que é dedicada a Santíssimo Salvador, portanto a paróquia tem padroeiro que é o Santíssimo Salvador. Este é um lugarzinho desta paróquia, aqui quase sobranceiro ao Rio Douro, com uma paisagem lindíssima, portanto se puderes deslocar-te por estas terras, na altura da cereja em flor, ou agora das uvas, que são muito docinhas e saborosas, deslocai-vos e este povo receberá-vos já com toda a alegria. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz. E que o Senhor vos acompanhe. Temos graças a Deus. Oh, minha mãe, Senhora da piedade, Rainha sois, quero vos coroar. Hoje professo neste santuário, até morrer vos hei de sempre amar, até morrer vos hei de sempre amar. Terminamos a transmissão da Eucaristia da Capela de Nossa Senhora da Piedade de Valclaro, Penajóia. Agradecemos a todos os colaboradores e desejamos um resto de um bom domingo. Muito obrigada a todos. E assim, queridos ouvintes, transmitimos a Santa Missa em direto de Lamego com a ajuda das nossas voluntárias do Estúdio Móvel de Lamego, a quem agradecemos por toda a disponibilidade, por todo o carinho, por todo o amor que assim demonstram a Nossa Senhora através deste voluntariado na Rádio Maria.